informação, Danilo. Ontem eu confirmei que, de fato, o governo tenta sim, se movimenta sim, embora negue oficialmente, e vai negar sempre, tá? Tá registrado que o governo nega oficialmente, mas há sim uma movimentação, uma tentativa de antecipar a renovação da concessão da Cosern. E aí, Danilo, isso renderia algo em torno de 4 bilhões de reais, e tem alguns detalhes que a gente precisa trazer. Primeiro, para que isso ocorra, o governo precisa reunir outros estados. Está de olho na Bahia, no Ceará e provavelmente na Paraíba, para fazer isso num pacote, porque precisa ser aprovado pela ANEEL, tá? E precisa cumprir alguns prazos. Todos os prazos que estão contratuais hoje, eles cabem dentro do que o governo do estado quer, que seria ter acesso a esses recursos até por volta de abril, maio do ano que vem, tá? No máximo. E aí o outro problema, Danilo, é que para ter acesso, que é o seguinte, hoje o mercado, ele está muito mais focado não em pagamento de concessão. Nas renovações com as concessionárias, o mercado está focado em garantia ou compromisso de investimentos na rede elétrica, tá? Não haveria pagamento de concessão. Porém, o governo mudaria aí, a legislação mudaria, faria algum ajuste nessas concessões aí, dentre as quais a do governo do estado, para que tivesse um pagamento, no caso aqui do Rio Grande do Norte, de algo em torno de 4 bilhões de reais, Danilo. E aí vem o segundo detalhe, esse dinheiro iria para a União, tá? Esse dinheiro pertenceria à União. E a ideia seria que o governo federal, com a anuência do Congresso, e aí é onde a porca torce o rabo, o Congresso precisaria anuir para o governo federal abrir mão desse dinheiro em favor do governo do estado do Rio Grande do Norte. É um périplo complexo, Danilo, difícil de ser cumprido, mas está sim no radar do governo do estado. Pois de fato, Luciano, também recebi algumas informações disso, né? Inclusive ontem a notícia ontem viralizou, muita gente comentando aí nas redes sociais, enfim, em grupos de WhatsApp. Me mandaram até o contrato, eu lhe confidenciei aqui, mandaram até o contrato lá de 30 anos atrás, que foi assinado aqui no estado, né? E tem alguns entraves no contrato, mas como você disse aí, são entraves que o governo federal, o governo do estado, querendo, passa por cima, consegue sim. Pronto, entraves que eu me refiro são prazos, né, que tem que ser cumpridos, né? O fato, a concessionária tem que ela que tem que provocar pedido, né? Essa renovação, né? E dentro de um prazo específico, né? Enfim, mas tudo pode ser vencido se tiver, claro, a vontade de todos os lados, né? Como parece que pode surgir nesse caso. A questão aí é principalmente se o governo vai ter condições nesse tempo, né? Falta um ano aí para ser resolvida essa questão. Lembrar que daqui a um ano a governadora já vai ter que estar renunciando ao mandato, né? Vai ter que estar deixando o cargo, porque ela vai ser candidata a senadora. Ela hoje é pré-candidata a senadora, isso está muito claro. E se esse dinheiro vai chegar a tempo de ser utilizado ainda na gestão Fátima Bezerra, por exemplo, isso já seria uma dificuldade. Talvez essa hipótese tenha sido pensada tarde demais. Aí vem outro problema, Luciano. É um fato que envolve as outras concessionárias do país também. Vamos dizer, muda a lei, você vai dar para todo mundo. E todas elas estão com prazo também perto de vencer. Algumas acho que é 2028, 2030, né? Tem várias concessionárias pelo país. Tem algumas que é 2025. Depois que eu li aqui a notícia, e aí depois que eu recebi da minha fonte, recebi de mais duas outras pessoas, uma notícia, Danilo, que está aqui, sabe aonde? No site do Ministério de Minas e Energia. Ontem, Danilo, tá? De ontem. A ANEEL recebe os pedidos de renovação de concessões de 19 distribuidoras. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou ontem que foram recebidos todos os pedidos de renovação de concessão das 19 distribuidoras de energia elétrica que têm contratos de concessão com encerramento previsto entre 2025 e 2031. A partir de agora, a ANEEL tem 60 dias para analisar as solicitações e enviar ao Ministério de Minas e Energia a avaliação quanto ao cumprimento dos indicadores técnicos, econômicos e financeiros. Sabe quais são as companhias, Danilo? A do Espírito Santo, a EDP, a Light do Rio de Janeiro, a Ampla Enel do Rio de Janeiro, a Coelba da Bahia, a RGE do Rio Grande do Sul, a CPFL de São Paulo, a empresa Energisa Mato Grosso do Sul, a Energisa Mato Grosso do Mato Grosso, a Energisa Sergipe,
a Companhia Energética do Rio Grande do Norte, COSERN, a Enel Coelce, do Ceará, a Enel Distribuição de São Paulo, a Equatorial Pará, do Pará, a Electro de São Paulo e a Companhia Piratininga de Força e Luz, também de São Paulo, a EDP de São Paulo, a Enel Energia Pernambuco, a Equatorial do Maranhão e a Energisa da Paraíba, Danilo. Ou seja, os pedidos já foram recebidos e confirmados oficialmente pela ANEEL, que tem agora 60 dias para analisar. Eu quero saber se o governo vai negar de novo que esse assunto não está sendo gestado lá dentro do governo, Danilo Sá. Pois é, está muito claro, né? E é claro que a ANEEL vai dar uma posição favorável à renovação desses contratos. É aquela história, né? Então, todos os envolvidos querem, essas coisas vão sendo vencidas. Esses entraves vão sendo vencidos, né? E é claro que as companhias também têm interesse, porque resolveria logo um problema que pode daqui a pouco estar batendo na porta delas, que é o vencimento desse contrato. Não? Elas têm interesse de garantir logo a renovação por mais 30 anos, provavelmente, acho que vai ser a renovação aí desse contrato. Resta saber se isso vai ter, como eu disse, vai ter prazo hábil para daqui para o ano que vem estar resolvido, né? O governo Fátima termina em abril, então o governo Fátima não termina em abril do ano que vem, né? Não termina em dezembro, né? Então ela vai ter que correr para que esse dinheiro... E tem outra questão, que aí o Congresso Nacional provavelmente vai interferir decisivamente. O uso desse dinheiro não vai ser livre, né? O uso do dinheiro vai ter destinação. Tem que ter um plano, tem que ter destinação, não pode ser para pagar salário, por exemplo, né? O pessoal, se estiver pensando nisso, não vai dar certo. Vai dar problema para o governo do estado. Agora, que seria uma injeção de recursos que poderia dar um fôlego muito maior do que o que se esperava para o governo, sem dúvida seria. Já saber se vai dar tempo hábil para isso acontecer até abril.